E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like nesse conteúdo. Aproveite também para ver vários outros conteúdos que nós já temos aqui no canal e considerar a hipótese de ser membro. Assim você ajuda o nosso trabalho e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos, como, por exemplo, o curso livre em teologia no pacote Café Completo por apenas R$ 29,99 por mês. Faça parte porque vale a pena. Alguns dias atrás eu coloquei o perfil teológico de Ivone Gebara, uma teóloga feminista brasileira em atividade, muito relevante e importante para a reflexão teológica, para o feminismo, para a eclesiologia, e percebi que naquele vídeo os comentários falaram muito sobre Dom Helder Câmara. Eu fiz a sugestão de fazer um perfil teológico sobre ele e muitas pessoas apoiaram. Então, para atender ao apoio dessas pessoas e às suas sugestões, estou eu aqui gravando esse perfil teológico do grande líder cristão brasileiro, Dom Helder Câmara, que viveu 90 anos e nasceu em Fortaleza em fevereiro de 1909. Dom Helder Câmara era um dos 13 filhos de um pai que era jornalista e de uma mãe que era professora primária. Ele ingressou no Seminário Diocesano de Fortaleza em 1923, que era um seminário conservador que ensinava os seus alunos sobre os perigos do comunismo. E, inicialmente, essa foi a formação de Dom Helder durante o seu seminário. Em 1931, ele foi ordenado padre e precisou, inclusive, de uma autorização especial para essa ordenação, porque ele tinha menos idade do que o mínimo exigido para tal ordenação, né? Fez a sua primeira missa e logo em seguida recebeu a missão dos seus superiores de coordenar os círculos operários cristãos e também a Juventude Operária Católica, conhecida pela sigla JOC, né? J-O-C. Por incrível que pareça, Dom Helder Câmara chegou a fazer parte da Ação Integralista Brasileira. Foi uma nomeação dos seus superiores para que ele tivesse contato com o integralismo que crescia no Brasil na década de 20, na década de 30, liderada pelo Plínio Salgado, uma versão fascista no Brasil, né? Uma versão de extrema-direita aqui no Brasil. Dom Helder Câmara dialogou com essa realidade durante algum tempo, mas logo depois, em 1937, no golpe de Getúlio Vargas do Estado Novo, e também porque as suas autoridades ordenaram que ele se afastasse da ação integralista, e pelo motivo principal, é claro, àquela altura do campeonato, Dom Helder já tinha se desiludido e percebido os perigos daquela ideologia política, e ele percebe que não tem mais nada o que fazer por ali e rompe qualquer tipo de relação e trilha um outro caminho completamente diferente. Em 1938, ele se mudou para o Rio de Janeiro e, nesse período, ficou sob os cuidados do padre Leonel Franca, que é um personagem bastante interessante. Era um padre influente no Rio de Janeiro, na época de Getúlio Vargas, e ele foi o responsável pela fundação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a famosa PUC-Rio, né, onde eu tive o privilégio de fazer meu mestrado e doutorado em teologia e que já formou muitos e muitos pensadores nas mais diversas áreas do saber aqui no Brasil e até pensadores da América Latina. Em 1939, Dom Helder liderou a Comissão Católica Nacional de Imigração.
E aí você já vai percebendo pela Juventude Operária Católica, pela Comissão Nacional de Imigração, o envolvimento ativo de Dom Helder nas causas dos direitos humanos, o que marcou a sua vida como um todo, né? Foi ordenado bispo em 1952 e assumiu como bispo auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro. Mais ou menos nessa época, ele teve o apoio do seu amigo pessoal, o Monsenhor Giovanni Battista Montini. Não sabe quem é Giovanni Battista Montini? Deveria saber. Se não sabe, eu lhe conto. Ele viria a ser, quando o Papa João XXIII morreu em 1963, o cardeal Giovanni Battista Montini foi eleito Papa para substituí-lo e para dar continuidade ao Concílio Vaticano II sob o nome de Paulo VI. Antes dele ser eleito Papa, o Giovanni Battista Montini deu o aval para que Dom Helder Câmara, como bispo recém-ordenado, iniciasse aqui no Brasil a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que existe, é claro, até hoje, reúne os bispos católicos de todo o Brasil e é um órgão extremamente relevante para a sociedade brasileira, é um órgão representativo, atento ao que acontece na política, na sociedade brasileira, atento ao que acontece no nosso contexto, e esse órgão tão importante foi iniciado historicamente pelos esforços e a articulação de Dom Helder Câmara lá no início da década de 50. Inclusive, Dom Helder Câmara foi o seu secretário-geral nos primeiros anos, né, da CNBB, mas os méritos de Dom Helder Câmara também não pararam por aí. Ele foi um dos principais e primeiros articuladores do CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana. E ele começa a organizar e a fundar o CELAM antes mesmo do Concílio Vaticano II. O Vaticano II dá maior abertura para as igrejas continentais e nacionais. A gente fala muito do CELAM de Medellín, em 1968, da Conferência de Puebla, em 1979, mas a gente se esquece que a primeira Assembleia Geral do CELAM aconteceu antes do Concílio Vaticano II, mais especificamente em 1955, na cidade do Rio de Janeiro, sob a presidência de Dom Helder Câmara. Isso é muito interessante e a gente deve se lembrar disso. Ele não só foi o presidente da primeira Assembleia do CELAM, em 55, no Rio de Janeiro, como participou ativamente da Assembleia de 1968 em Medellín, na Colômbia, e ele é um dos articuladores dessa opção preferencial pelos pobres. Participou também da terceira conferência em Puebla, no México, em 1979, e da quarta Assembleia do CELAM, que aconteceu em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992. O CELAM teve uma quinta conferência em Aparecida, 2007, mas aí, é claro, Dom Helder Câmara já era falecido, claro, não poderia participar. Dom Helder Câmara foi um dos padres conciliares do Concílio Vaticano II em todas as suas sessões, 62, 63, 64 e 65. Foram 4 sessões do Vaticano II ao longo de 4 anos. E em 1965, antes de começar a quarta e última Assembleia do Concílio Vaticano II, Dom Helder Câmara foi um dos principais articuladores do Pacto das Catacumbas, escrito por 40 padres conciliares, um documento no qual eles fazem uma opção pela vida de pobreza, pela vida de simplicidade, pela vida mais próxima dos menos favorecidos, onde eles renunciavam os privilégios e as pompas
que os seus cargos lhe davam e optavam por uma vida mais modesta, feito nas catacumbas de Domitila, e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Pacto das Catacumbas. Depois você clica ali no card e vai conferir esse vídeo bem legal e bem especial, que causa muita influência na formulação e nas opções da teologia da libertação. Dom Helder é um dos grandes nomes dessa articulação. Em 1964, ele é nomeado como arcebispo do Recife e de Olinda, já pelo Papa Paulo VI, que o conheceu antes de ser Papa. E em 1964 também é o golpe militar que instalou a ditadura militar no Brasil, que duraria até o ano de 1985. E Dom Helder Câmara organizou uma resistência contra o governo autoritário dos militares a partir de 64 no Brasil. E durante todo esse período, Dom Helder esteve na atividade, denunciou o autoritarismo, denunciou o AI-5, que o prejudicou também, e ele foi uma voz imponente, sensata, equilibrada e profundamente corajosa na luta em favor da democracia, em favor dos direitos humanos e sempre contra as injustiças e as desigualdades. Claro que ele foi muito perseguido pela ditadura militar, claro que ele foi muito difamado pela ditadura militar, e para você ter uma ideia, em 1972, num dos momentos mais tensos da ditadura no Brasil, sob a presidência do general Médici, Dom Helder Câmara foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, e dizem que ele foi indicado 4 vezes. Em 1972, o próprio presidente Médici articulou para que ele não ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. E aí a gente percebe, né? Se Dom Helder Câmara sofria a resistência dessas pessoas, nós já podemos saber só por aí como Dom Helder Câmara foi digno, foi honrado e foi corajoso ao longo da sua vida, ao longo do seu engajamento, sempre em favor da democracia e dos direitos humanos. E, aliás, ele é o patrono dos direitos humanos no Brasil. Ele renunciou ao cargo de arcebispo de Recife e Olinda quando ele completou 75 anos de idade, que era a idade limite para exercer o cargo na sua atividade, mas continuou morando na cidade do Recife e morou lá até a sua morte aos 90 anos de idade, em 1999. Alguns outros detalhes para você ter uma noção ainda maior da importância de Dom Helder Câmara. Ele recebeu ao longo da sua vida 32 títulos de doutorado honoris causas de diversas instituições universitárias, tanto do Brasil quanto de vários outros países, né? E, além disso, recebeu ao longo da sua vida 28 títulos de cidadania das mais diversas cidades de todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil. Como eu também já falei, foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Se ele não recebeu por articulação do governo militar, ele foi um Nobel da Paz por excelência, um Nobel da Paz moral pelos esforços e a luta intransigente de Dom Helder contra a pobreza, contra a injustiça, contra a tirania, contra o totalitarismo. E Dom Helder também sempre foi, nessa luta toda, um líder pacifista, que nunca apoiou guerra armada, mas sempre apoiou uma luta pacífica. Dom Helder dizia que só tem uma guerra que se justifica: é a guerra contra a fome e contra a injustiça. Esse é um grande personagem da igreja no Brasil, da teologia no Brasil, embora não tenha sido um teólogo do ponto de vista teórico, né, mas um teólogo prático, alguém que ilumina uma praxis teológica bastante importante. E em 2014 foi aberto, ou melhor, em 2014 foi enviado o pedido, e no início de 2015
foi aberto um processo de beatificação de Dom Helder Câmara junto ao Vaticano. Isso é uma coisa bastante importante, é claro, Dom Helder Câmara merece toda a nossa reverência e toda a nossa memória, como nós aproveitamos nesse vídeo para fazer a saudação à sua inspiradora memória como líder no Brasil, e deveria ser a inspiração para todas as lideranças eclesiásticas. Infelizmente, a grande maioria não sabe nem o que é isso. Esse foi o perfil de Dom Helder Câmara. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com os seus contatos e também nas suas redes sociais. E em breve a gente volta com mais conteúdo. Um abraço, até a próxima.